A Torre de Babel sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas. E muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Mas neste vídeo, nós conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel à luz da Bíblia. Inclusive, a expressão Torre de Babel, ela não aparece no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra torre significa basicamente torre de vigia, enquanto que a palavra Babel vem de Bavel e significa portão de Deus, pela combinação do acadiano Bab com o hebraico El. Mas o nome Babel também é explicado pela etimologia popular baseada numa raiz hebraica similar que significa confusão e mistura e que possui relações fonéticas com a palavra Babel. Certo é que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar do juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Mas antes de começarmos a falar sobre a Torre de Babel, precisamos falar um pouco sobre a cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinar. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada na Bíblia depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente se tornou a tão famosa Babilônia. E a cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Erech, Acade e Calné. E quando Nimrod partiu para a Síria, ele ainda edificou outras cidades, dentre as quais estava a cidade de Nínive. E pelo relato bíblico do capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod e onde o seu reino teve início. Mas junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. E essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. Porque a construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa da ordem de Deus de se espalhar e povoar a terra. A expressão aplicada à Torre de Babel, cujo cume toque os céus, demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que a humanidade já havia alcançado naquela época. O texto de Gênesis capítulo 11 não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade, a imponência de sua torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parecem indicar tal condição. Se isso for realmente o que aconteceu, então esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expôs a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito, porque Deus havia prometido que nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio. Mas como foi construída a Torre de Babel naquele tempo? Na região de Babel não existiam pedras que pudessem ser utilizadas como tijolos, e nem cal para ser usado como argamassa. Então muitas construções naquela região foram construídas com tijolos de argila secos ao sol ou preparados em fornos. E o alicerce das edificações também eram feitos de argila pisada e o betume era utilizado como argamassa. As conhecidas torres-templo mesopotâmicas, chamadas de zigurate, são utilizadas como referências para entender como era o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares, construídas em níveis e acessíveis por escadarias e rampas. Elas tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento, e outras escadarias, geralmente externas, levavam ao topo da torre. Geralmente essas torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 7 níveis. No topo da torre havia um santuário onde ficava a imagem da divindade honrada pela edificação do zigurate. Mas esses são apenas parâmetros, porém não sabemos quantos níveis a Torre de Babel tinha. Nem é possível saber se na Torre de Babel havia a função de santuário, até porque provavelmente sua edificação ficou inacabada, juntamente com a própria cidade quando houve a dispersão dos habitantes. Da mesma forma também não se sabe exatamente o local em que a Torre de Babel foi construída, apenas a região em que a cidade estava é que é conhecida. Devido a isto, existem algumas sugestões para o local da torre. Alguns intérpretes concordam com a tradição transmitida por judeus e árabes de que a Torre de Babel era o templo de Nabu, a cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia.
Essa torre-templo tinha 7 níveis, e a principal defesa dessa sugestão é que o nome dessa torre possivelmente é uma variação de uma expressão que significa Torre de Nimrod. A segunda sugestão defende que a Torre de Babel ficava localizada na cidade da Babilônia, e seria um conhecido zigurate cujo nome significa a casa da fundação do céu e da terra. Essa construção era como uma pirâmide com degraus. Ela possuía aproximadamente 100 metros de altura. Essa construção foi conhecida na antiguidade como a Torre da Babilônia, e os habitantes daquele império acreditavam que o Deus cultuado por eles descia no templo da torre para ter contato com eles. Posteriormente, essa torre foi destruída por Xerxes, e o entulho dela provavelmente foi removido por habitantes da região, e no local ficou apenas uma enorme cratera. Outros estudiosos defendem que a Torre de Babel ficava a oeste de Bagdá, no Iraque. Porém, essa possibilidade não é muito considerada, principalmente pelo fato de a cidade localizada naquela região ter sido edificada apenas em 1400 a.C. Existe ainda uma tradição judaica que acredita que Deus mandou fogo do céu e consumiu toda a Torre de Babel, incluindo seus alicerces, sendo impossível localizá-la. E também existe outra tradição que afirma que a Torre de Babel pode ter sido derrubada pela força do vento e que nada sobrou dela. Mas se por um lado não se sabe exatamente onde estava a Torre de Babel, por outro lado é possível saber a principal informação sobre ela. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre representam de forma concreta a ambição do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo, trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade e o surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. E em Gênesis capítulo 11, versículo 5, pode-se perceber um elemento antropomórfico na descida de Deus para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando em Babel. E em Gênesis capítulo 11, versículo 6, Deus deixa claro que aquilo era apenas o começo e que a ambição do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Deus então trouxe juízo sobre aquele povo e o espalhou por toda a terra. Existe também uma discussão se a confusão das línguas foi um evento global ou local. Alguns eruditos defendem que tal evento ocorreu apenas dentro da história semita. Sendo assim, eles entendem que o capítulo 11 pertence a uma seção do livro de Gênesis dedicada à história semita. E sendo assim, logo a confusão das línguas teria originado diferentes dialetos apenas entre os semitas, mas esta interpretação é bastante contestada. A interpretação mais aceita sobre o capítulo 11 de Gênesis é a de que a confusão das línguas teve um impacto global. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali em Babel. Então, antes disso, todos falavam o mesmo idioma, o que parece claro à luz dos versículos 1 e 6 do capítulo 11 do livro de Gênesis. Então é possível que o autor de Gênesis tenha utilizado um método de organização e construção de texto onde a primeira parte do capítulo 11 antecede cronologicamente o capítulo 10. Isso significa que no capítulo 10 ele enfatiza a descendência de Noé e as divisões geográficas, enquanto que no capítulo 11 ele demonstra como ocorreram tais divisões com a dispersão da raça humana.